A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus. Estamos trabalhando no livro de Juízes, ainda falta o último capítulo, mas hoje o Senhor me direcionou para o livro de Atos. Vamos agora trabalhar, ouvir a voz de Deus no livro de Atos. Mas quando Deus mandar, eu volto para Juízes, para terminar o último capítulo. Amém? Hoje vamos obedecer a Jesus como ele obedeceu ao Pai? Atos 1, do 1 ao 11. Temos dificuldade de obedecer o Senhor, porque queremos fazer o que estamos vendo, o que estamos apalpando, o que sonhamos, o que desejamos, e muitas vezes não é o melhor. Será destruição para a nossa vida amanhã. Então não vá pelo que você vê, não vá pelo que você toca. Obedeça, adore, mesmo que seja difícil. Senhor, o Senhor quer isso. Para mim está muito difícil. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda a fazer com excelência aquilo que eu não quero. Tenha misericórdia de mim, porque é a oração minha e sua que faz a diferença. E o Senhor escuta e age. Porque Jesus obedeceu em tudo que seu Pai mandou. Aí você pode dizer, mas Jesus é Jesus. Sim, mas estava como um homem. Ele, como um homem, vem como uma orientação, um professor espiritual para a minha vida e para a tua. Então, aquilo que está difícil de obedecer, me ajude, me socorra, me ajude a fazer o que o Senhor quer com excelência, porque para mim está difícil. Eu não quero isso para mim. Mas o Senhor vê no escuro, o Senhor sabe meu dia de amanhã, e o Senhor só quer o melhor para mim. Isso agrada o coração do Senhor. Ele fica feliz porque você e eu estamos falando com a verdade. Eu já fiz isso. E depois o Senhor colocou prazer no meu coração pelaquela situação. E no final foi vitória. O que o Senhor manda hoje ou faz hoje, a gente só vai entender amanhã. João 13, 7. Então lembre-se do tema. Vamos obedecer a Jesus como ele obedeceu o Pai. E no final é só vitória. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Atos 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Quer dizer, ele começou a contar, ele começou a escrever no livro de Atos o que Jesus fez, os milagres, a bondade, as pregações, o legado de Jesus. Qual o legado que eu e você vai deixar? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que mudar. A gente tem que deixar o velho eu, aquilo que não agrada a Deus. Lá em 1 Coríntios 5,17 diz, Paulo diz, eis que tudo se fez novo. És uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Então, se a gente dizer tudo, como o ditado, tudo na cara, tem que mudar. Se não perdoa, tem que mudar. Se é debochada, irônica, gosta de zombar das pessoas, tem que mudar. Porque mala de pecado não entra no céu. E o legado que ele estava falando de Jesus era glorioso. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Ele estava falando aqui que o Senhor subiu ao terceiro dia para o céu. Mas ele deixou mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Ele tem mandamentos de orientação para mim, para você. Ele tem mandamentos como a gente tem que agir, como é que a gente tem que se comportar, o que a gente tem que fazer. Mas muitas vezes fingimos que não é conosco, mas a gente sabe que é. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aqui fala de quando ele ressuscitou. Depois da morte de cruz, ele passou 40 dias, apresentou-se a muitos. Isso é a maior verdade, que Jesus morreu e ressuscitou. Que Jesus veio para deixar um ensinamento, um legado glorioso. Mas ele voltou a se apresentar. E aqueles apóstolos teve experiência gloriosa com ele. Quando a gente passa por luta, por sofrimento, por provações, são experiências.
Eu acho lindo quando meu pastor diz, ele fala de uma forma tão forte, tão espiritual, as experiências. É as experiências que nos dá firmeza no Evangelho. Não subestime, não chore, não diga doeu, não. É experiência para eu e você chegar mais perto de Deus, principalmente aquelas dolorosas. Porque as boas alimentam nosso ego e nos deixam feliz. Não é verdade? Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que a esperassem a promessa do Pai, que dele e de mim ouviste. Quer dizer, ele orientou Jesus, aquele povo, a seus discípulos, ao povo que estava ali, que ele se apresentou, que não se ausentasse de Jerusalém, porque ia receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, quando o Senhor diz não saia do lugar, é para não sair. Quando também ele oriente para outro lugar, ele se responsabiliza. Quando ele diz, olha, faz a minha vontade, é assim, ele sabe o que está mandando. Você que ora, que jejua, que clama pelo Espírito Santo ser batizada, vai ser. Continue na porta. O tempo é do Senhor. Enquanto você está clamando, ele está ouvindo. Mas na hora certa você vai ser batizado. Eu conheci alguém que foi batizado tomando banho, irmãos. Deus tem seus mistérios. Ele sabe como nos presentear. A gente só não pode perder a fé nem sair da porta da vitória. Porque Mardoqueu estava na porta. Amã queria fazer misérias com Mardoqueu. Mas Mardoqueu não saiu da porta. Não olhe para os Amã, olhe para Cristo. É de lá que vem teu batismo com o Espírito Santo. É de lá que as promessas serão cumpridas. É de lá que a porta será aberta. Glória a Deus. Porque, na verdade, João batizou com águas, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quer dizer, ele disse, olha, na verdade, João foi batizado com o Espírito Santo. Mas daqui a uns dias, não muitos dias, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Passa céus e terra, mas a palavra de Deus não passa. O que ele disse se cumpre. Recebe a bênção, fecha a boca e adora. Aquele, pois, que se havia ajuntado, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Ele ia para o céu, né? Ele estava ali só terminando os seus últimos aconselhamentos para partir. Aí aquele povo, os apóstolos, disseram, Senhor, restaurarás tu também neste tempo o reino de Israel? O reino de Israel só ia ser restaurado como ainda não foi no tempo do Senhor, quando ele voltar. E disse ele, não vos pertencem saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não pertence a gente também ficar insistindo em saber coisas que só quem sabe é Deus. Porque aquele deu um fora. Com calma, com mansidão, com certeza, mas foi um fora. E muitas vezes eu e você fica querendo adivinhar os final dos tempos. Tudo bem, as guerras estão aí. Mas tudo só quem sabe é Deus. Não adianta a gente ficar supondo coisas que a gente não sabe. O que as escrituras diz, que ia ter rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, a gente vê tudo isso. Mas o dia, quem sabe é Jesus, o seu Pai Deus. Ele é que sabe o dia de retornar. Disse, não vos pertence saber os tempos, as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vamos ficar questionando coisas que a gente não sabe. Vamos adorar e lutar para cada dia ser melhor. Porque a vinda dele está próxima. E eu e você tem que estar como aquelas virgens prudentes, com as candeias acesas de azeite. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Recebei o Espírito Santo. E aqui deixa bem claro que você vai dar testemunho onde você chegar, ou em perto ou em longe, ou na distância, ou fazendo uma viagem, porque de até os confins da terra. Então receber o Espírito Santo é honra, é graça, é misericórdia, é bondade do Senhor. E depois você vai estar revestida de poder para as situações mais difíceis. E você vai ter um testemunho para contar, onde você chegar.
Quando dizia isto, vendo eles, foi ele levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Quando o Senhor terminou, Jesus, de orientar os discípulos, ele subiu nas nuvens. Foi um momento glorioso para quem viu. Mas hoje, de lá, ele também desce para cuidar de mim e de você. Tem hora que ele envia anjos, tem hora que ele vem pessoalmente. Mas o importante é a gente adorar. O importante é a gente fazer como os discípulos, que não foram do meio da multidão. Porque muitos, ali era multidão, quando ele estava fazendo milagre. Queria só os milagres. Mas os discípulos ficaram com ele. E tiveram a honra de ver ele, no último momento, que depois de todos os ensinamentos, 40 dias, ele subiu às nuvens. Então, que eu e você seja discípulo e discípula, para obedecer o Senhor. E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subiu, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Quer dizer, tinha anjos ao lado do Senhor. Mas Salmo 91:11 diz que ele via anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Foi com ele e ele envia para nós. Olha que amor, que grandeza, que fidelidade. Para terminar o 11, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Os anjos falam. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu e vestir. Para o céu e vestir. Olha que coisa linda. Os quais lhe disseram os anjos, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima no céu, agora Jesus estava sendo recebido pelo Pai. Adivinhe, assim como para o céu o viste ir. Eu tinha lido errado. Os anjos disseram, olha, do jeito que ele foi, ele adivinha. Estamos aguardando a volta. Estamos aguardando para um dia ir morar com ele. Mas até lá, vamos obedecer. Porque o tema é, vamos obedecer a Jesus como ele obedeceu ao Pai. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.